Por muitos anos eu simplesmente não conseguia dormir direito. E o mais louco é que quanto mais eu tentava descansar, mais cansado eu acordava, como se tivesse passado a noite inteira resolvendo problema atrás de problema. Sabe aquela sensação de deitar, fechar os olhos, mas o corpo está todo travado e a cabeça não desliga? Era exatamente isso. E o pior, quando amanhecia, tudo o que eu queria era continuar na cama, como se meu corpo não tivesse descansado nem um pouquinho. Tentei de tudo. Chá de camomila, maracujá, aquelas musiquinhas relaxantes, exercício de respiração. Cheguei até a apelar para os remédios para dormir. Eles até me faziam pegar no sono, mas no outro dia, parecia que eu tinha levado uma surra todo mole, sem energia nenhuma. Nada funcionava de verdade, e assim eu me via preso nesse ciclo de insônia, cansaço, frustração e mais insônia. E quem já passou por isso sabe como é solitário. Enquanto todo mundo da casa está dormindo, você fica lá, olhando para o teto, contando as horas, torcendo para que o sono venha, mas ele simplesmente não vem. Até que um dia, sem querer, eu descobri uma coisa que mudou completamente a minha rotina noturna. E não foi um remédio milagroso, nem uma técnica revolucionária. Foi um alimento. Sim, um alimento tão simples, tão comum, que eu nem imaginava que ele poderia ter um efeito tão poderoso no meu corpo e no meu sono. No começo, confesso, testei meio sem acreditar, só na curiosidade mesmo. Mas olha, em questão de dias eu comecei a perceber uma diferença absurda. Eu pegava no sono mais rápido, não acordava mais no meio da madrugada e o mais incrível, quando abria os olhos pela manhã, eu sentia uma energia que fazia anos que eu não sabia o que era. Uma disposição, uma leveza, como se meu corpo finalmente tivesse entendido como descansar de verdade. E é justamente isso que eu quero compartilhar hoje com você. Vou te contar qual é esse alimento, como ele funciona, como você deve consumir, quais erros evitar e também quais hábitos podem transformar suas noites para sempre. Porque dormir bem, gente, não pode ser luxo. Dormir bem é uma necessidade, é qualidade de vida, é saúde. E olha, pode acreditar, às vezes, um pequeno ajuste na sua rotina pode te devolver muito mais do que o sono, pode te devolver a vontade de viver de novo. Agora me responde aí nos comentários. De onde você está me assistindo? E quantos anos você tem? Eu vou adorar te conhecer e entender o que te trouxe até esse vídeo. Sabe, eu lembro exatamente como tudo começou. Não foi de uma vez, não. Foi chegando de mansinho, quase sem eu perceber. Primeiro, eu demorava mais para pegar no sono. Depois passei a acordar no meio da noite, sem motivo nenhum. Às vezes era 2 da manhã, outras 4. Levantava, ia no banheiro, tentava deitar de novo, mas já era. Minha cabeça parecia que tinha ligado o modo turbo, cheia de pensamentos como se fosse dia. E olha, o pior nem era só não dormir. O pior era o que isso fazia comigo no dia seguinte. Eu ficava lerdo, irritado. Qualquer coisinha já me tirava do sério. Me desconcentrava fácil. Esquecia o que estava falando no meio da frase. Dava uma dor de cabeça chata, uma tristeza estranha. Parecia que tudo pesava o dobro. E ninguém percebia. Por fora, eu estava igualzinho, do mesmo jeito de sempre. Mas por dentro, cara, eu estava me apagando, me perdendo de mim. As pessoas acham que insônia é só não conseguir dormir. Mas não. Não dormir rouba muito mais do que descanso. Rouba sua energia, sua alegria, sua disposição, sua vida inteira. Tentei resolver do jeito tradicional. Fui pro chá de camomila, de maracujá, tentei colocar música de meditação, desligar o celular 1 hora antes de dormir, como todo mundo recomenda. Comprei travesseiro novo, mudei o colchão, tentei até meditar. Nada funcionava de verdade. Ou quando funcionava, era só por 2 ou 3 dias. Depois tudo voltava igual. Eu passava horas e horas rolando na cama, como se estivesse preso numa prisão invisível, sem grades, mas sem saída. Minhas noites viraram uma verdadeira guerra contra o sono. Eu já deitava derrotado, sabendo que vinha mais uma batalha pela frente. Ficava lá, olhando para o teto, pensando em tudo o que eu não fiz no dia, remoendo erros do passado, preocupado com coisas que nem dependiam de mim. E quando amanhecia, era sempre igual. Um corpo pesado, uma mente nublada, uma alma esgotada.
Levantar da cama virou quase um desafio de sobrevivência. Parecia que eu tinha que escalar uma montanha com os pés acorrentados, e eu comecei a me perguntar: será que isso faz parte de envelhecer? Será que dormir mal é tipo cabelo branco, dor no joelho, vista embaçada, e a gente só tem que aceitar? Mas lá no fundo, tinha uma voz que não me deixava aceitar isso não. Algo dentro de mim dizia que não, que dormir bem não pode ser exceção, tem que ser regra. E foi essa voz que me fez continuar procurando, até encontrar algo que não só me fez dormir melhor, como transformou completamente a minha relação com a noite. Mas antes de te contar qual foi esse alimento que virou a chave na minha vida, é importante você entender porque tudo o que eu tentei antes simplesmente não funcionava. Porque, na verdade, o problema não estava só ali, na hora de deitar. O problema começava muito antes. Era coisa que vinha se acumulando ao longo do dia, dos hábitos, da alimentação, de tudo. Durante muito tempo, eu acreditei que dormir mal era coisa da idade, que era igual cabelo branco, dor no joelho, vista cansada. Só aceitar e pronto. Mas, meu amigo, minha amiga, a verdade é que o corpo muda sim com o tempo, só que isso não significa que o sono tem que ir embora junto. O que a gente precisa é entender o que está rolando dentro da gente. Sabe o que acontece? A partir dos 60, o sono começa a ficar mais leve. A gente acorda mais fácil, dorme menos horas e, se alguma coisa interrompe, tipo um barulho, uma dorzinha, pronto. Para voltar a dormir, é um sufoco. E sabe qual é o culpado número 1 disso? A bendita melatonina. Essa é a tal da hormona do sono. É ela que avisa para o nosso corpo que está na hora de desligar e descansar. Só que, com o passar dos anos, nosso corpo vai produzindo cada vez menos melatonina. E aí, meu amigo, o sono demora para chegar. E às vezes nem vem. E não para por aí. Tem outro vilão nessa história. O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Ele é importante, tá? De manhã ele tem que estar alto para te dar energia, te colocar de pé disposto. Só que se ele está desregulado, seja por estresse, ansiedade, preocupações ou bagunça na rotina, ele faz o contrário. Fica alto justamente na hora que deveria baixar. Resultado? Corpo aceso, mente ligada e o sono fugindo. E tem mais um detalhe que quase ninguém fala: a temperatura do corpo. Isso é fundamental. Para a gente entrar no sono profundo, aquele que realmente restaura, o corpo precisa esfriar, precisa baixar a temperatura interna. É tipo um sinal para o cérebro entender: ok, agora é hora de desligar e descansar. Só que, se o quarto está quente, se você jantou pesado ou está agitado, esse resfriamento não acontece. E aí, adeus sono profundo. Com o tempo, eu percebi que dormir mal, na maioria das vezes, não é coincidência, não é azar, não é só coisa da idade. É que sem perceber a gente começa a quebrar as condições que o corpo precisa para descansar. E acredite, um dos principais sabotadores do sono é a alimentação. Por anos, minha janta era pão com queijo, um copo de leite, às vezes um arroz com ovo ou aquele restinho do almoço. Sabe aquela coisa rápida, prática, sem pensar muito? Pois é. Mal sabia eu que isso estava acabando com meu sono. Comer tarde, comer muito ou comer os alimentos errados faz a temperatura do corpo subir, mantém a digestão ativa por horas e bloqueia a produção natural da melatonina. Ou seja, o corpo entra em modo digestão, quando deveria estar em modo descanso. E aí junta tudo. Come pesado, luz acesa, TV ligada, preocupação na cabeça. Pronto, você até vai para a cama cansado, mas sem sono. Entender isso foi o primeiro passo para eu mudar minhas noites. Porque antes de adicionar qualquer coisa nova, eu precisei parar de cometer esses erros que, sem perceber, estavam me mantendo acordado. E é aqui que entra o tal alimento que mudou tudo para mim. E olha, depois de tantas noites em claro, de tanto tentar e falhar, eu nunca imaginei que algo tão simples faria tanta diferença. Sabe o que foi? Um simples copo de leite morno com cúrcuma e uma colherzinha de mel. Isso mesmo, só isso. Parece até brincadeira, né? Mas foi isso que virou minha chave. A cúrcuma, essa especiaria amarelinha que a gente usa para temperar comida, tem propriedades anti-inflamatórias naturais. E, pasme, ela ajuda a reduzir o estresse oxidativo no cérebro,
o que acalma, relaxa e melhora a qualidade do sono. Já o mel... o mel. Ele estimula a produção de serotonina, que é essencial para a fabricação da melatonina, aquela mesma, a hormona do sono. E o leite? Pois é, ele é rico em triptofano, que é um aminoácido fundamental para esse processo todo. É ele que ajuda o corpo a produzir serotonina e, consequentemente, melatonina. É uma reação em cadeia, uma química natural que o próprio corpo faz, só que muitas vezes está travada pelos nossos hábitos errados. E olha, não foi milagre não, foi pura bioquímica do bem. Lembro direitinho da primeira noite que testei. Esquentei o leite, sem ferver, tá? Coloquei meia colherzinha de cúrcuma em pó, uma colher de mel, mexi bem e tomei uns 40 minutinhos antes de deitar. Nem estava com fome, fiz mais pela curiosidade mesmo. Deitei sem expectativa nenhuma e algo diferente aconteceu. Não foi como tomar um calmante que te apaga. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que meu corpo não estava lutando contra o sono. Meus músculos foram relaxando, a cabeça foi desacelerando. E de repente, nem sei quando, eu apaguei. E o melhor, dormi direto, sem acordar no meio da noite, sem ficar rolando na cama. Mas sabe o que foi ainda mais impressionante? Não foi só dormir direto aquela noite. Foi como eu me senti quando acordei. Cara, parecia outro corpo, outra energia, outra cabeça. Acordei leve, disposto, com aquela sensação de que, enfim, meu corpo tinha feito o que precisava fazer durante a noite, se restaurar. E claro, depois dessa noite, repeti no dia seguinte, e no outro, e funcionou de novo, e, olha, não tô aqui dizendo que leite com cúrcuma e mel é milagre, não. Não é pílula mágica, mas foi sem dúvida a porta de entrada para uma transformação gigante na minha rotina, na minha relação com o sono e principalmente com a minha saúde. Sabe por quê? Porque dormir não é simplesmente fechar os olhos. Dormir é consequência. É o resultado de uma sequência de escolhas que você faz durante o dia e principalmente na sua rotina noturna. E às vezes um único hábito bem colocado aciona essa sequência, essa engrenagem, que faz o corpo lembrar como se descansa de verdade. E é por isso que eu te digo, esse pequeno gesto, essa bebida antes de dormir, virou meu ritual, meu sinal para o corpo entender. Pode relaxar, tá tudo certo, bora descansar. Só que, claro, eu não parei só nisso. Descobri que o sono não começa quando você deita. O sono começa 1 hora antes, quando você começa a preparar seu ambiente, seu corpo, sua mente para esse momento. Quer saber como é minha rotina noturna hoje? É simples, fácil, qualquer pessoa pode fazer. Não precisa gastar dinheiro, não precisa de remédio nem de equipamento nenhum. Primeiro de tudo, janto cedo, sempre que dá antes das 7 da noite. E minha janta é leve, coisa que o corpo digere fácil. Uma sopinha de legumes, um ovinho cozido com abacate, às vezes, um peixinho grelhado com purê. O que não entra de jeito nenhum? Pão, fritura e açúcar à noite. Aprendi do jeito mais difícil que se você enche o bucho de coisa pesada, seu corpo vai gastar a noite toda tentando digerir e não vai sobrar energia para o que realmente importa, descansar. Depois, entre 8 e 8:30 da noite, preparo meu leite com cúrcuma e mel. Faço questão de fazer isso com calma, sem pressa. Me sento, desligo o celular, desligo TV, fico só eu e minha xícara quentinha, naquele silêncio que já começa a avisar para o meu corpo. Tá chegando a hora, parceiro. Depois disso, luz forte. Esquece. Só luz baixinha, amarelada, aconchegante. E claro, qualquer tela, celular, TV, computador, tudo desligado. E se eu precisar ver alguma coisa, boto no modo noturno, brilho lá embaixo, bem fraquinho. Porque se você não sabe, a luz azul que sai dessas telas manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo: ainda é dia, fica acordado. E aí já viu, a melatonina que lute para trabalhar. Outra coisa que mudou meu sono completamente foi deixar o quarto fresco. Mesmo no inverno deixo uma frestinha da janela aberta ou ligo um ventilador bem fraquinho. O corpo precisa baixar a temperatura para entrar no sono profundo. E só isso, só esse detalhe, já faz uma diferença absurda. E tem mais um segredinho que virou hábito. Uns minutinhos antes de deitar faço uns alongamentos bem leves.
Nada de exercício pesado, hein? Só levanto os braços, encosto as costas na parede, respiro fundo, solto devagar. Como se eu estivesse dizendo para o meu corpo: pode relaxar, tá tudo bem, o dia acabou. E olha, quando deito, não levo o problema para a cama não. Se tem alguma coisa me preocupando, pego um caderninho, anoto lá, tipo assim: isso fica para amanhã. Aí funciona, viu? Porque muitas vezes a insônia não é falta de sono, é excesso de pensamento. É a cabeça que não quer desligar. E se mesmo assim, alguma noite eu tiver dificuldade para dormir, porque sim, às vezes acontece, sabe o que eu faço? Nada. Não fico brigando com o sono. Me deito, respiro fundo, fico ali quietinho, sem pressa, sem cobrança. Porque hoje eu sei, meu corpo sabe dormir, só precisa que eu não atrapalhe. E se você que está me ouvindo agora tem 70, 60 ou até 50 anos, pode acreditar. Se você começar essa rotina hoje, seu sono, sua disposição e sua qualidade de vida vão mudar. Não importa a idade, sempre dá tempo de ensinar seu corpo a dormir de novo. E se você quiser, na próxima parte, eu posso te contar mais dicas práticas. Um resumão do que fazer e do que não fazer, para esse alimento funcionar para você também. Se você é daquele tipo que já tentou de tudo para dormir melhor, mas ainda acorda cansado, com a cabeça pesada, como se tivesse levado um caminhão de preocupações na madrugada, eu te digo, com toda a certeza, que talvez o problema esteja na sua alimentação à noite. E olha, você pode nem perceber isso, sabe por quê? Porque eu mesmo cometi esses erros por anos, achando que não tinha nada a ver com meu sono, até que comecei a tirar um por um esses hábitos ruins. E meu descanso simplesmente mudou. Primeiro erro, o bendito café. Ah, quantas vezes eu ouvi: ah, eu tomo café à noite e durmo igual uma pedra. Mentira pura. A cafeína fica no seu corpo por mais de 6 horas, mesmo que você não perceba. Você até pode adormecer, mas aquele sono leve, picado que não recupera nada. Acorda no dia seguinte como se nem tivesse dormido. Segundo erro, o álcool. Parece que ajuda, né? Um vinhozinho, uma cervejinha para relaxar. Só que não. O álcool até te dá aquela sensação de relaxamento no começo, mas depois bagunça completamente as fases do sono. Derruba justamente a fase REM, que é a mais restauradora. E mais, desidrata, te faz acordar para ir no banheiro, dá aquele suor frio no meio da noite. Você dorme, mas não descansa. Terceiro erro, o açúcar. Ah, aquele pedacinho de bolo, uma bolachinha, um docinho antes de dormir. Parece tão inocente, né? Só que não. O açúcar dá aquele pico na glicose, depois vem o tombo. E aí seu corpo fica em alerta, tentando equilibrar isso. E sabe o que acontece? Muitos dos despertares no meio da noite são justamente esse efeito rebote de uma queda de açúcar no sangue. Quarto erro, as comidas pesadas e gordurosas. Aquele churrasquinho, aquela lasanha, aquele queijinho curado, aquele embutido, tudo isso faz seu sistema digestivo trabalhar feito doido na hora que ele deveria estar, descansando. A digestão pesada impede que o corpo abaixe a temperatura e, sem isso, pode esquecer o sono profundo. Você pode até dormir, mas vai acordar no meio da noite com sede, pesado, estufado, às vezes até tendo pesadelo. E, olha, eu falo isso com conhecimento de causa, viu? Nunca vou esquecer uma noite que foi o aniversário do meu neto. E claro, né, como bom avô, não consegui dizer não. Pastel, bolo de chocolate, um vinhozinho. Ah, tava bom demais. Mas, meu amigo, pensa numa madrugada difícil. 2 da manhã, eu suando, estômago virado, cabeça a mil, rolando na cama. Dormi mal, acordei pior. No dia seguinte, só o pó. Irritado, sem paciência, cabeça pesada e querendo voltar para a cama às 10 da manhã. Foi a noite que me ensinou na marra. Ou cuido do que eu como, ou meu sono vai embora. Desde aquele dia nunca mais fui o mesmo. Fiquei muito mais atento ao que eu coloco no meu prato antes de dormir. Porque não adianta nada fazer tudo certo. Luz apagada, alongamento, leite com cúrcuma, se o que está no seu estômago é uma bomba relógio. Aí, quem paga o preço é o seu sono. E olha, sabe o que é mais bonito de tudo isso? É perceber que o corpo é muito inteligente. Quando você dá para ele o que ele precisa, ele responde. Na primeira semana que eu comecei a dormir bem,
Foi como se meu corpo tivesse lembrado quem ele era. As peças começaram a se encaixar de novo, depois de anos todas fora do lugar. O primeiro grande sinal foi na energia. Antes, para eu levantar da cama era um sofrimento. Caminhava meio arrastado, ombro caído, aquela preguiça que parecia que o corpo estava cheio de pedra. Mas de repente, acordei antes do despertador, com os olhos mais abertos, a cabeça leve, aquela disposição que fazia anos que eu não sentia. Me senti vivo. Depois veio o corpo. Menos dor ao levantar, menos rigidez nas pernas, nas costas. A caminhada que antes parecia uma maratona, agora era leve, gostosa. Não, eu não virei atleta. Mas também não me sentia mais um sofá ambulante. Meus passos ficaram firmes, mais seguros. E o mais surpreendente, meu humor. Aquela irritação que eu carregava, aquela tristeza meio escondida, tudo começou a sumir. Voltei a sorrir mais, a escutar mais as pessoas, a ter paciência, a curtir as conversas, a estar presente. E olha, isso vale ouro, porque quando a cabeça tá leve, até as pequenas coisas ficam bonitas. Te conto uma coisa que me emocionou muito. Um dia, mexendo num velho gavetão, achei meus pincéis. Fazia anos que eu não pintava. Sempre dizia que era falta de tempo, mas no fundo, era falta de energia, de ânimo, de clareza mental. Aí, sem pensar muito, peguei papel, tinta e comecei a pintar. Parecia que, junto com o sono, tinha acordado também aquela parte de mim que eu nem lembrava mais que existia. Voltei até a fazer caminhada com meu amigo do bairro, aquele que eu vivia dizendo: "Ah, hoje não, amanhã a gente vai." Agora era eu quem ligava para ele. E olha, andar, conversar, rir, sentar no banco da praça e olhar o movimento. Parecia que eu tinha voltado a viver. Porque, meu amigo, minha amiga, dormir bem não é só descansar. Dormir bem é viver de novo. É acordar com vontade. É recuperar aquele prazer pelas pequenas coisas. É acordar e não pensar: "Ai, que horas será que eu posso tirar um cochilo hoje?" Não. É acordar e pensar: "O que será que de bom esse dia tem para me oferecer?" Sabe, muita gente acha que o sono é um luxo. Não é. Dormir é uma necessidade. É como respirar, como se alimentar. Sem sono, tudo vai se apagando. Mas, quando o sono volta, meu amigo, minha amiga, tudo floresce de novo. E olha, eu sei que nem todo mundo gosta ou pode tomar leite. Tem gente que é intolerante, tem gente que não curte o sabor, ou até já tentou essa mistura de leite com cúrcuma e mel e não sentiu diferença. E tá tudo bem. Cada corpo responde de um jeito. O importante é entender que o objetivo é o mesmo: preparar seu corpo para dormir de forma natural, respeitando seu ritmo. Por isso, além do leite com cúrcuma e mel, descobri outras 3 alternativas que são tão boas quanto, se você fizer do jeitinho certo. A primeira é a boa e velha aveia. Isso mesmo, a aveia, que muita gente acha que é só coisa de café da manhã, pode ser uma aliada poderosa para quem quer dormir bem. Ela é rica em melatonina, aquela mesma, a hormona do sono, e também tem muito magnésio, que ajuda a relaxar os músculos e a mente. Uma opção simples é fazer uma porção pequenininha de mingau de aveia quente, com uma banana bem madura amassada e uma pitadinha de canela. Fica uma delícia, quentinho, aconchegante, e seu corpo entende que é hora de desligar. A segunda alternativa são as amêndoas. Pouca gente sabe, mas elas são fontes incríveis de triptofano e magnésio, 2 nutrientes fundamentais para quem quer dormir bem. E o melhor, não mexem no seu açúcar no sangue, então você não tem aqueles picos que te deixam acordado no meio da noite. A dica é simples: um punhado pequeno, coisa de 5 a 7 amêndoas cruas, sem sal, uns 30 minutinhos antes de deitar. E se você quiser, dá até para fazer um leitinho de amêndoas quente, colocar uma colherinha de mel e umas gotinhas de essência de baunilha. Perfeito para quem não pode ou não gosta de leite de vaca. A terceira opção é o bom e velho banana madura. Isso mesmo. Banana bem madura tem potássio e magnésio, que são relaxantes musculares naturais, além de uma dose de açúcar natural que ajuda seu cérebro a absorver melhor o triptofano. Dá para comer meio a uma banana como sobremesa depois do jantar, ou até bater ela num iogurte natural, se você tolera bem, com um pouquinho de canela. Fica uma delícia, leve
e super eficiente para ajudar no sono. E se você quiser dar aquele toque especial, tem também a infusão de camomila com canela. Sabe aquele chazinho da vovó? Pois é, funciona mesmo. A camomila ajuda a relaxar o sistema nervoso, reduz a ansiedade e prepara a mente para o descanso. Já a canela ajuda a regular o açúcar no sangue durante a noite, evitando aqueles picos que te fazem acordar. Uma xícara desse chá quentinha tomada no silêncio, sem celular, sem TV, é como se você dissesse para o seu corpo: pode soltar, a noite é sua para descansar. Mas olha, não é só o que você come, é como você come, é quando você come. Porque não adianta nada ter o melhor alimento do mundo se você come correndo, distraído, cheio de preocupação, ou pior, já deitado na cama. O corpo precisa de tempo, de espaço, de ambiente certo para entender que é hora de desligar. Por isso, seja qual for dessas opções que você escolher, o ideal é consumir entre 40 minutos e 1 hora antes de deitar, num ambiente calmo, luz fraquinha, sem tela, sem barulho, sem correria. Faz desse momento um ritual. E assim você começa a construir para o seu corpo as condições que ele precisa para fazer aquilo que ele nasceu sabendo fazer: descansar. Porque olha, não se trata de esperar milagre, não. É sobre ensinar seu corpo, pouco a pouco, a lembrar como se dorme bem. E quando você faz isso com constância, com carinho, com intenção, a diferença aparece, e aparece rápido, sabe? Tem coisa que a gente aprende tarde. Tem coisa que a gente aprende na marra. Eu demorei muito para entender que não era só sobre o que eu comia. Era sobre meus hábitos, minhas manias, aquelas coisinhas que eu fazia há anos, achando que não tinha problema, mas que no fundo estavam roubando meu sono, minha energia, minha disposição. E hoje eu falo sem medo, com total sinceridade, as coisas que eu nunca mais faço antes de dormir. Porque olha, cada uma dessas coisinhas era um tijolo a mais, construindo aquele muro que me separava do descanso. Primeiro de tudo, nunca mais levo o celular para a cama. Antes eu me deitava e ficava ali, olhando notícia, rolando rede social, respondendo mensagem, vendo vídeo. Às vezes, quando percebia, já era quase 1 da manhã. E sabe o que eu não sabia? Que aquela luz azul que sai da tela bloqueia na hora a produção da melatonina. Ou seja, seu cérebro acha que ainda é dia, e não é só a luz, não. É a informação, é o tanto de coisa que entra na cabeça naquela hora que era para estar vazia. Hoje o celular fica fora do quarto, e quando eu desligo, é como se dissesse para o corpo: agora sim, hora de descansar. Segundo, nunca mais discuto ou entro em papo pesado à noite. Antes, se minha esposa falava algo que eu não gostava, eu ia lá e retrucava. Achava que estava resolvendo, mas ia dormir com o peito apertado, a cabeça fervendo, o corpo todo tensionado. Hoje, se tem alguma coisa que precisa ser conversada, a gente combina. Amanhã a gente fala disso, porque na hora de dormir a única prioridade é proteger meu descanso. Terceiro, nunca mais como por ansiedade. Isso era traiçoeiro. Às vezes nem era fome, era só aquele nervoso, aquele vazio que parecia fome. E aí, um pãozinho aqui, um pedacinho de queijo ali, um docinho. E sabe o que eu estava fazendo? Jogando mais peso no meu corpo na hora que ele mais precisava se soltar, relaxar. Quando aprendi a diferenciar fome real de ansiedade, tudo mudou. Porque, olha, dormir bem não é só deitar e apagar. Dormir bem é se libertar, é respeitar seu corpo, é cuidar de você. E sabe, muita gente normalizou dormir mal, acordar com dor, acordar cansado, acordar com aquela cabeça pesada, nublada, virou rotina. E ficou tão comum que a gente nem questiona mais. Mas deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Isso não é normal, nunca foi. O corpo fala, às vezes sussurra, às vezes grita, mas ele sempre está te avisando. E foi só quando eu comecei a ouvir meu corpo que minha vida mudou. Hoje minha noite começa muito antes de eu deitar. É um ritual, um jeito de dizer para mim mesmo: eu me respeito, eu me cuido, eu me escuto, sem tela, sem papo pesado, sem comida que pesa, só luz baixa, uma respiração lenta, uma bebida quente e silêncio, porque descansar bem não é um prêmio, é um direito,
É um ato de amor próprio. E com mais de 80 anos, eu decidi que eu mereço me cuidar. E agora que a gente chegou até aqui, é hora de respirar fundo e refletir. Tudo o que você ouviu hoje não é só sobre dormir bem, é sobre viver bem. Porque dormir bem, meu amigo, minha amiga, não é luxo, não é coisa de quem tem vida fácil. É necessidade, é saúde, é qualidade de vida. E isso não tem idade, não tem desculpa. Sabe qual foi a maior lição que eu aprendi nessa caminhada? Que o insônia nem sempre se resolve na farmácia. Que às vezes, a resposta que você procura está muito mais perto. Está na cozinha da sua casa. Está numa bebida simples, feita com carinho, que diz para o seu corpo: tá tudo bem, você pode descansar agora. E não é só sobre o leite com cúrcuma e mel. É sobre entender que o que você faz antes de dormir importa. Que olhar o celular, discutir, comer errado, tudo isso, somado, rouba sua energia, sua clareza, sua vontade de viver. São pequenas escolhas que, dia após dia, vão construindo ou destruindo o seu descanso. E sabe o mais importante de tudo isso? Que você não está sozinho. Milhares de pessoas, talvez até você, se deitam toda noite torcendo para dormir e acordam mais cansadas do que foram para a cama. E olha, eu sei como isso dói. Eu sei como é acordar e já querer voltar a dormir. A cabeça pesada, o corpo travado, aquela sensação de que a vida ficou mais difícil do que deveria. Por isso, do fundo do meu coração eu te digo, não aceita isso como normal. Não acredita que o insônia é seu destino. Porque às vezes tudo o que seu corpo precisa é de um empurrãozinho, uma decisão, um pequeno ajuste, um ritual simples, uma bebida quente, uma luz apagada e, de repente, aquele corpo que parecia ter esquecido como descansar. Lembra? E quando você lembra como se dorme de verdade, meu amigo, minha amiga, tudo muda. Dormir bem não é só fechar os olhos. Dormir bem é curar. É acordar com energia que vem de dentro. Energia que não precisa de café, nem de força de vontade, nem de remédio. É a energia de quem descansou de verdade. Por isso, meu conselho para você é simples e poderoso. Faça da sua noite um lugar sagrado. Cuida desse momento. Respeita seu corpo. Não precisa ser perfeito, não. Só precisa ser constante, com carinho, com intenção. E, pode confiar, seu corpo vai te agradecer, mais do que você imagina. E agora, me responde aí. Você já testou algum método natural para dormir melhor? Tem algum alimento, alguma receita, algum ritual que te ajuda? Me conta nos comentários. E também me diz de onde você está me assistindo e quantos anos você tem. Eu vou adorar saber, de verdade. Se esse vídeo te ajudou, se te fez refletir, se te trouxe esperança, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E, claro, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando. Com aquele amigo, aquela amiga, aquele parente que vive cansado. Talvez esse vídeo seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir hoje. Muito obrigado por estar aqui, por me ouvir e, principalmente, por se cuidar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e durma bem, porque você merece.